Aí, vou começar aqui. Tô esperando o pessoal entrar, né? Mandei o convite já. Oi, André, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, E aí, tudo bem com você? tudo bem com você, professor? Tudo também. Então tá Tô bom. tocando aí nessa época aí de coronavírus aí, né? Nem me fale, tá terrível. Nossa senhora. Parece que não tem mais fim, né? Não, parece que não. Parece que vai durar pro resto pra eternidade isso. Nossa, nem falo. Não dá nem pra ficar pensando muito, Ah, não. senão enlouquece. Antes eu ficava acompanhando toda hora aí as notícias, eu até desanimei já. Não, não vale a É, pena, não. não. Eu nem acompanho muito mais as notícias, porque, nossa, é desanimador ficar acompanhando. Nossa senhora, só parece que piora as coisas. É verdade. Pessoal, boa noite para quem chegou. Bom, Oi, vamos professor. começar então, ó. Eu acho que. Deixa eu ver aqui, sabe quem que já tá. Giovana, Maria. Acho que o Lucas e o Ricardo, será que eles. Esperar mais um pouquinho para eles entrarem. O Lucas tá em. Professor, Oi. essa fórmula aí desse SN, esse primeiro SN aí, Esse, lá naqueles, lá naqueles vídeos lá do que você passou daquele professor lá, sabe? sei. Ele passou praticamente a mesma forma, só que é o contrário. Ele colocou tipo 1 menos Q elevado a N e 1 menos Q. E não, ó, tipo, o contrário, sabe? Mas esse A1 aqui estava negativo? Estava menos A1 ou não? Não. Não. Ixi, Eu copiei certinho no caderno. Eles estão nossa. falando. Será que. Bom, vamos ver, ó. Mas essa fórmula tá certa. Quer ver, ó? Vamos ver certinho, ó. Pessoal, então, ó, esse exercício, ele é um item D. Item D da, da 1. Bom, a gente tem uma soma aqui, né? Então, uma soma 9 sobre 100, mais 9 sobre 100 ao quadrado, mais 9 sobre 100 ao cubo, 9 sobre 100 elevado a n, e assim vai embora. Pessoal, repara, aqui tem o mesmo probleminha ó, do outro exercício. Quando a gente vai somar até o termo n, né, ou seja, quando a gente vai somar somente esses primeiros termos aqui, deixa eu apagar aqui. Pessoal, quando a gente vai somar até o termo AN, né, lembrando que esse aqui é o termo AN, né, a gente para a soma aqui, no AN. Né? Então, quando tem essas reticências aqui, significa que a gente vai somar até o infinito. Né? Então, seria uma soma infinita. Então, tem dois tipos de soma. A gente pode somar até o termo AN, e a gente pode estar somando os infinitos termos.
de uma série. O que ele pede inicialmente no exercício é a soma até o AN. Então, a soma para aqui, ó. Então, a gente vai estar somando o A1, o A2, o A3, o A4, e assim até o Nésimo termo. Então, a soma para nessa parte aqui, ó. Para aqui, ó. Depois, a gente vai aplicar o limite. Aí, aplicando esse limite com n tendendo a infinito, aí sim que a gente vai estar somando os infinitos termos de uma série. Então, são duas partes. É a primeira parte, somar até o AN. A segunda parte, somar até infinito. Então, primeiro a gente vai somar até o AN. Pessoal, se a gente olhar esses termos aqui, ó, a gente vai perceber que esses termos, eles formam uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica. Eles vão formar uma PG, né? E a razão dessa PG é 1 sobre 100. 1 sobre 100. Né? Então, repara, sabe? Ó, desse termo aqui para esse, olha como que a gente percebe qual é a razão da PG. Ó. Se a gente pegar esse primeiro termo e a gente multiplicar ele por 1 sobre 100, a gente vai ter o 9 sobre 100 ao quadrado. Se a gente pegar esse segundo termo aqui e multiplicar por 1 sobre 100, a gente vai obter o terceiro termo, que é 9 sobre 100 ao cubo. E assim sucessivamente. Então, a gente conclui que a razão dessa PG é 1 sobre 100. Então, tá aqui, ó. 1 sobre 100. Beleza. Bom, aqui, moçada, a gente tem a formulinha que fornece para nós a soma dos n primeiros termos de uma PG. Né? Essa fórmula aqui, ó, ela vai somar até aqui, ó, até o enésimo termo. Né? Ela vai somar até esse AN aqui, ó, ela não passa disso. Né? Então, ó, essa fórmula ela vai fornecer para nós a soma até o enésimo termo, que é o que inicialmente o exercício pede, a soma até o enésimo termo. Bom, reparam, sabe, ó, reparam uma coisa, ó, deixa eu apagar aqui para limpar um pouco a tela. Ó, se a gente pegar pessoal, repara que se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar essa formulinha aqui, ó, que é a soma até o enésimo termo, e a gente aplicar o limite nela, ó, vou pegar essa fórmula aqui, né, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG, vou aplicar o limite com n tendendo a infinito. Quando eu aplico esse limite nessa fórmula aqui, ó, aí sim eu vou estar somando os infinitos termos de uma progressão geométrica. Então, sabe, ó, só aplicar o limite com n tendendo a infinito, ó, o que vai acontecer? Esse termo aqui, que é o Q, que é a razão Q elevado a n, ela vai tender a zero. Agora, ela vai tender a zero somente se a razão da PG for menor que 1 e maior que menos 1. Porque se ela for, por exemplo, 2 elevado a n e o n tendendo a infinito, isso vai para infinito, então explode. Agora, se a razão for 1 sobre 100, por exemplo, né, que é 0,01. 0,01 elevado a n, com n tendendo a infinito, esse termo vai ficando cada vez menor, fazendo com que ele tenda a zero. Né? Então, no caso aqui, como a razão é 1 sobre 100, quando eu aplico esse limite aqui, ó, nesse termo aqui, ele vai tender a zero. Então, o que vai sobrar? A1 que multiplica menos 1, menos A1, sobre Q menos 1. Pessoal, como a gente não costuma deixar esse A1 negativo,
eu vou pegar esse menos aqui e vou jogar ele para baixo. Não tem problema. Então, eu vou pegar, só vou mudar de posição. Em vez de deixar ele no numerador, eu vou pôr no denominador. Então, eu vou escrever aqui, ó. Menos aqui, ó. Então, eu vou pegar esse menos e pôr ele aqui. Aqui eu faço a distributiva. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos Q. Essa formulinha aqui, turma, é a fórmula que a gente usa para somar os infinitos termos de uma progressão geométrica. Né? Então, repara que a gente tem duas fórmulas aí. Né? A gente tem a fórmula para a soma até o enésimo termo e a gente tem a soma para os infinitos termos. Pessoal, isso aqui é um rabisco, tá? Eu desconsidero essa parte aqui, ó. Professor, então você chegou na fórmula reduzida. Oi, Lucas. Você chegou na forma reduzida, então. Isso, que é a fórmula reduzida, que é essa daqui, ó. Eu não entendi por que você aplicou o logaritmo primeiro. Hã? Eu não entendi o porquê você aplicou o logaritmo primeiro. Logaritmo naquele outro exercício? Logaritmo não, desculpa, o limite. Então, porque, ó, é assim, ó. A gente pode estar somando os termos de uma série até o enésimo termo. Então, quando eu falo assim, a soma até o enésimo termo, por exemplo, somar os 10 primeiros termos, somar os 20 primeiros termos, somar os 100 primeiros termos. Então, esse AN é uma soma finita de elementos. Quando a gente vai fazer uma soma finita, ou seja, somar alguns termos, né? Por exemplo, esse N aqui, ó, ele poderia ser igual a 10. Então, eu poderia estar calculando a soma somente dos 10 primeiros termos da PG. Né? E não os infinitos termos. Agora, quando eu quero somar os infinitos termos, eu preciso aplicar o limite. Né? Então, aqui, ó, estou somando somando os 10 primeiros termos. Se eu quero somar os infinitos termos, eu preciso aplicar o limite fazendo com que esse n tenda a infinito. Né? Aqui, ó, no caso aqui, eu estou somando infinitos termos de uma progressão geométrica. Enquanto que aqui eu posso estar somando somente os 10 primeiros, ou os 20 primeiros, e assim sucessivamente. Entendi. Entendeu? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Então, em todos os exercícios desse primeiro, a gente tem que aplicar o limite, tendendo a infinito. Primeiro é assim. Primeiro você tem que encontrar a soma. Ah, sim. Não, depois da soma. Aí a gente sempre tem que fazer o tendendo a infinito. Isso. Tá. Não precisava, mas eu acho legal fazer para realmente entender essa diferença de somar até n e depois somar até infinito. Entendi. Tá, não, tranquilo. Beleza. Não, deu para entender. Beleza. Eu só não entendi porque esse sinal de menos passou para baixo. Pode fazer isso? Eu não lembrava disso. Pode, cara, porque é assim, ó. Porque a gente não precisava ter feito isso. A gente só fez porque não se costuma deixar vamos pensar assim, numa forma, numa expressão, deixar o numerador com coeficiente negativo. Entendi. Né? Então, assim, é só para não deixar aqui negativo. Então, a gente usa esse artifício somente só para que o A1 fique positivo. Sim. Só que Deu uma simplificada, na verdade. a gente pode ver assim também. Mas, se não fizer isso, continua a mesma coisa, cara. Tá. É só para mesmo, vamos dizer assim, né? Para ficar mais bonito, vamos dizer assim. Beleza, professor. Então, ó, sabe, vamos continuar aqui então, ó. Deixa eu apagar aqui essas coisas aqui. Sabe, então vamos lá para o exercício. Ó, vamos fazer o que o exercício está pedindo inicialmente, ó. Só tá meio bagunçado aqui, mas vamos entender aqui o que está escrito aqui. Então, ó,
Vamos começar aqui, ó. Primeiro vamos encontrar a soma até o termo AN. Então, vamos calcular o SN. Ó, deixa eu ver se cabe na tela a fórmula e essa expressão aí para a gente entender o porquê desses números aí. Deixa eu ver se cabe aqui na mesma tela. Pessoal, eu vou diminuir um pouco. Fica muito ruim ver com essa... Sabe? Vou diminuir mais um pouquinho para fazer caber tudo numa mesma tela. Tá dando para enxergar os números? Sim. Beleza. Então, ó. Então, vamos ver, ó. Sabe? Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui, ó. Então, vou pegar essa fórmula e vou substituir, e vou aplicar ela aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Que é a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, ó. Sabe? Então, primeiro aqui, ó. A1. Então, vou pegar o A1. Ó, o A1 aqui, ó. É 9 sobre 100. É 9 sobre 100, sabe? Então, o primeiro termo da PG, da série, é 9 sobre 100. Então, eu vou substituir no lugar desse A1 aqui, ó. Depois, eu vou pegar o Q. Quem que é o Q? O Q é a razão da PG. Olha a razão da PG aqui, ó. 1 sobre 100. Então, eu vou substituir, ó. 1 sobre 100 elevado a n. Depois, menos 1 dividido por Q menos 1. Q, de novo, é 1 sobre 100 menos 1. Então, é essa formulinha que a gente está aplicando aqui no exercício. Então, vou apagar aqui de novo, ó. Então, vamos continuar então, sabe? Ó. Pessoal, quem quiser marcar alguma coisa, perguntar, fica à vontade, tá? Eu vou aumentar de novo a tela aqui. Descer aqui, ó. Pessoal, então, ó, aqui a gente substituiu os termos naquela fórmula do SN. Agora a gente vai desenvolver essa expressão. Então, ó, 9 sobre 100. Repete 9 sobre 100, ó. Agora, 1 sobre 100 elevado a n, eu vou desmembrar, sabe? 1 elevado a n é 1. Então, vou colocar 1, ó. 1 sobre 100 elevado a n. 100 elevado a n menos 1 dividido. Sabe? Aqui embaixo, eu vou colocar tudo sobre o mesmo denominador. Então, repara, se aqui é 100 e aqui é 1, né? O MMC vai ser o produto deles dois, 100 vezes 1, 100. Então, eu vou colocar o MMC, ó. O MMC aqui desses denominadores. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 1, 1. Então, eu coloco 1 aqui, ó. Menos 100. 100 dividido por 1, 100 vezes 1, 100. Então, ó. 100 aqui. Aí a gente continua. Moçada, repara numa coisa, ó. Esse 100 aqui, ele pode cancelar com esse 100 aqui de baixo. Então, cancela. Que é o que eu fiz aqui, ó. Dividir esse 100 com esse 100 aqui. 1 menos 100 dá menos 99. Ó, o menos 99 aqui, ó. Menos 99. E em cima, sabe, eu vou deixar do jeito que está por enquanto. Ó, 1 sobre 100 elevado a n menos 1. Então, eu vou manter o que está no passo anterior. Agora, esse 99 aqui, sabe, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse 99 aqui e vou passar ele dividindo 9. Então, só vou mudar de posição. Ó. Vou pegar ele, vou colocar aqui debaixo do 9, ó. Vou pegar esse 99 aqui, vou passar dividindo 9.
Aliás, ele já está dividindo, né? Eu só vou colocar aqui debaixo do 9 para ficar bem visível o que a gente está fazendo. Esse menos dele aqui, ó, eu vou fazer aquele truque de novo. Eu vou colocar ele, vou passar para cima multiplicando esses dois termos. Então, eu vou pegar o menos e vou jogar para cima. Então, é como se eu pegasse esse menos, ó, colocasse ele aqui, ó. E depois eu vou fazer a distributiva desse menos para cada termo. Para cada termo. Então, reparam, sabe, ó, menos com esse menos aqui, vai dar um positivo. Ó, um positivo aqui, ó. Um positivo. Esse menos com esse 1 sobre 100 elevado a n positivo vai ficar menos 1 sobre 100 elevado a n. Ó. Bom, o que a gente faz agora? Eu vou simplificar. Ó. Eu vou dividir aqui em cima por 9 para fazer uma simplificação. E embaixo eu também vou dividir por 9. Então vai ficar 1 sobre 100. 1 sobre 100, ó. 1 sobre 100, que multiplica 1 menos 1 sobre 100 elevado a n, que é a resposta desse exercício, que está lá na lista. Então, ó, esse resultado aqui é a soma de A1 até a n. Né? Então, é a soma dos n primeiros termos. Então, de novo, quem que é esse n? Sabe, esse n ele pode ser qualquer valor finito. Né? Então, ele pode ser, eu posso somar até o segundo termo, eu posso somar o A1 com A2, no caso o n valeria 2, eu posso somar até o 10º termo, aí eu estaria somando o A1, A2, A3, A4, assim até o A10, e assim vai embora. Né? Eu posso estar somando qualquer número finito. Só, quando eu quero somar os infinitos termos, bom, aí eu preciso aplicar o limite. Então, ó, aqui acabou a primeira parte, tá, moçada? Ó, a primeira parte do problema do exercício é esse. Então, primeira parte. Professor, mas é para nós fazer do infinito em todos? Em todos, Giovana. Tá. Eu gostaria que vocês fizessem para treinar essa parte. Tá bom? Ó, pessoal, então essa aqui é a primeira parte. Acabou aqui, ó. Essa aqui é a resposta. Agora, vamos somar os infinitos termos. Então, ó, isso que eu coloquei, ó. Ó, eu vou até deixar ali para a gente ver, para a gente não se perder, ó. Agora a gente vai para a soma infinita. Sabe? Agora a gente vai somar os infinitos termos de uma PG. Aquela PG lá do exercício. Né? A soma dos infinitos termos. A gente quer saber quanto que vale essa soma infinita. Né? Se a gente quer saber quanto que vale essa soma infinita, então a gente precisa pegar essa soma finita e aplicar o limite nela. E aplicar o limite. Aplicar o limite com n tendendo a infinito. Ó. Já que a gente quer a soma infinita, então a gente precisa aplicar esse limite com n tendendo a infinito. Professor, Oi. e no caso assim, ao invés de aplicar o limite, eu já não posso usar a fórmula da PG, que é a resumida? Pode, que é muito mais fácil? poderia também. É que eu tô querendo, eu vou usar essa para a gente entender para a gente entender a sistemática do problema. Mas se você aplicar aquela fórmula resumida, você vai chegar no mesmo resultado. Beleza. E no caso, não precisa nem aplicar o logaritmo, né? Só para resolver aquela fórmula, já chega para onde tende o limite. Isso, Lucas. Aí não precisaria... É o limite, né, Lucas? Você falou, mas é o limite. Isso. No caso, você não precisaria nem aplicar o limite. Já seria direto. Então a gente fez aquele negócio sem saber que está fazendo a soma infinita. Isso. É isso mesmo. Tá certo. Pessoal, mas eu estou fazendo assim para vocês entenderem o passo a passo do que tem que ser feito. Ó.
Então, ó, se a gente pegar essa fórmula aqui, ó, repara que é a mesma fórmula, só que agora aplicando o limite, ó. Então, o que vai acontecer? Esse 1 sobre 100 elevado a n, o n agora está tendendo a infinito, esse número aqui vai ficar extremamente grande. 1 sobre um número extremamente grande vai para zero. Então, toda essa fração aqui vai tender a zero. Vai tender a zero. Então, o que vai sobrar? Aqui vai sobrar 1, que multiplica 1 sobre 11, 1 sobre 11. Então, quando a gente calcula a soma infinita dos termos daquela PG, a gente vai chegar no resultado de 1 sobre 11, né? Somando os infinitos termos. Né? Então, repara que não é porque a gente está somando infinitos termos que a soma vai ser infinita. Né? A soma pode ser finita, que é, por exemplo, esse caso aí mostra isso. Né? Os números eles vão ficando tão pequenos que não consegue acrescentar muito em relação à soma dos termos. Né? Uma hora ele para e não passa mais disso, né? Que no caso é 1 sobre 11. Então, o que a gente conclui, turma? A gente conclui, então, que a gente tem uma série convergente. Né? Então, a gente tem uma série que está convergindo para 1 sobre 11. Ó, então, ó, a série. Pessoal, tá aparecendo esse destaque que eu estou colocando aqui ou não? Tá. Tá? Então, ó, repara, sabe, que o que a gente conclui? A gente conclui, então, que a série converge para 1 sobre 11. Ela converge exatamente para a sua soma. Né? Então, se essa soma existe, ela vai convergir para essa soma. Né? Agora, se essa soma fosse infinito, ou se não existisse, igual o que a gente viu lá no exercício anterior, no começo da aula, bom, aí a gente conclui, então, que a série está divergindo. Né? A série, então, no caso, está divergindo. Só que aqui não. Aqui ela está convergindo para 1 sobre 11. Então, se trata de uma série convergente. Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Deu para entender, professor. Beleza, então. Por enquanto, não. Tá ótimo, então. Sada, então era isso, então, que eu queria mostrar, né, a resolução de alguns exercícios, referente ao exercício, a esse exercício, né, esses 5 itens aí. Ô, professor, Oi. então para resolver os outros, o passo a passo é esse daí, basicamente. Basicamente é isso, André. Só que esse que a gente resolveu agora são para séries geométricas, só que tem séries que não são geométricas. Então aí Sim. cada caso é um caso diferente. Você chegou a ver a resolução do primeiro que a gente fez hoje? Eu acho que você não estava, né? Não. Depois eu vou postar o vídeo no YouTube, aí eu ponho lá no mundo. Tá, tá Lá, joia. a gente tinha uma série que não era geométrica, então a gente precisou usar um outro artifício para conseguir chegar nessa soma. Sim. E, por exemplo, o item A dessa questão 1, também, vocês não vão conseguir... vocês vão ter que usar aquele artifício que eu postei naquela videoaula, né, das frações parciais lá. Então, depende da série, a gente vai usar uma forma diferente. E tem séries também, sabe, que é impossível chegar nessa fórmula, tá? Né? Então, ó, nem toda série a gente consegue chegar numa expressão para a soma dos n primeiros termos. Então, aí a gente tem que procurar outras formas. Né? Muitas vezes a gente não consegue nem determinar qual o valor da soma. Né? A gente vai ver que existem formas de determinar somente a convergência. A gente só consegue falar, ó, a série está convergindo, mas a gente não consegue saber para qual valor ela converge. Né? Porque é impossível determinar uma fórmula que dê a soma dos termos dessa série. Sada, vamos fazer assim, então. Ô, Ó. professor,
Oi. Pra gente ver se uma série diverge ou converge, não é só a gente pegar o AN, usar aquela regra lá do hospital lá e ver qual o termo geral que é. Se não for zero, quer dizer que diverge. Ou não. Você está falando aquela fórmula, o teorema do enésimo termo, não é? Se o limite é Aí, diferente de zero, a série diverge, não é? isso. É. Isso eu ia passar na próxima aula. Mas é assim, ó. É Muitas porque tá no vezes. vídeo que você mandou lá. É, Aquele homem explica, Ah, ele explica. sim. Aí confunde nós. é. Não, entendi. Só que é assim, ó. Tem, tem, tem série. Quando você aplica esse teorema que você está falando, o limite pode dar zero. Quando dá zero o limite, a gente não pode concluir nada sobre a série. A gente não Sim, ele pode. falou isso, né? Então, muitas Pode ser vezes, divergente ou convergente. como? Ele disse que podia ser tanto divergente como convergente. Aí Então, teria que ver. esse que é o problema. Porque muitas vezes o limite dá zero e aí você não conclui nada. Aí você tem que procurar uma outra forma para determinar essa convergência. Hum, E também você não consegue determinar o valor da soma. Você só sabe, por exemplo, a gente vai ver que tem uns outros teoremas, né, que ele fala que permite saber se a série converge, só que a gente não consegue saber para qual valor que ela está convergindo. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente viu que ela está convergindo para 1/11, mas muitas vezes a gente não vai saber que valor que é esse. A gente só vai poder falar que converge, só que não sabe para onde, para qual número que está convergindo. Moçada, então, ó, na próxima aula, entendi, professor. a gente vai ver esse teorema, a gente vai ver uns outros teoremas também. Eu tinha falado semana de prova, mas como a gente não vai ter prova, então eu vou aproveitar para a gente ter a aula mesmo, depois eu passo uma atividade, dou uma semana, eles me entregam e eu fecho as médias, sabe? Então assim a gente consegue ganhar algum tempinho. Você vai usar o mesmo critério do primeiro bimestre. É que através das listas. Isso, Tá? participação, essas coisas. Então é isso então, sabe? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Por enquanto, não, professor. Por enquanto não, professor. Tá ótimo, então. Sabe, então, obrigado aí por participarem. Qualquer dúvida aí, vocês mandam aí no WhatsApp. Tento resolver lá os outros itens, né? Ficaram faltando mais 3, né? São 5 itens, a gente resolveu 2. Esses 2 que a gente resolveu, tentam refazer sem olhar e façam os outros 3, já para treinar esse tipo de resolução, né? Então, vocês vão encontrar a soma até o AN, e depois vocês vão aplicar o limite encontrando a soma até o infinito, se existir essa soma. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. E com isso concluímos mais uma coisa, né, professor? Oi, Lucas. E com isso concluímos mais uma coisa, né, professor? Que às vezes quem muito cobra não está sempre disponível para ter ajuda. Verdade, cara. Mas tá bom, professor. É isso. Tá ótimo. Até mais. Comprou o celular, professor? Comprei, André. Não dá pra ficar sem não, viu? Nossa. Ah, não dá, né? Olha, escapou da minha... Olha, nunca tinha escapado da minha mão. Quando escapa, já cai pra quebrar tudo mesmo. É efeito Pior que é assim pandemia. mesmo. Oi, Lucas. É o efeito pandemia. Mas é mesmo, que a cabeça fica meio passada, né? Fica meio passada aí, fica fazendo besteira. Pior, viu, professor? Sim mesmo.
Tá, então, boa noite. Até Boa mais. noite. Boa noite. Tchau, Até tchau. semana que vem. Até semana que vem.